Capítulo 16. Predição do cativeiro e do livramento de Israel. O título fala de algo, mas a profundidade do capítulo não é este assunto não. A profundidade é o celibato de Jeremias. Porque justamente neste capítulo o Senhor vai falar para Jeremias que ele não poderia se casar nem constituir família. Porque justamente a predição do cativeiro era um momento de muito sofrimento. E caso Jeremias tivesse família, ele veria esse terror acontecendo dentro da sua própria família. Veja no 16:1 diz assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra. E, pela espada e pela fome, serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Veja que o Jeremias, ele quando recebe a notícia de não poder casar, não poder ter filho, família, ele logo em seguida recebe uma informação de Deus pesada, porque aqui diz que as atrocidades seriam grandes, as calamidades muitas, e se Jeremias tivesse família, isso aconteceria com a família dele, porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque este povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. Ele falou assim: não junta com esse povo, que eu tirei deles a paz, a benignidade e a misericórdia. Já viu, né? O negócio estava extremamente ruim, péssimo. E quando ele fala não vás à casa do luto, é porque eles tinham os costumes de fazer luto por pessoas que morriam. E na verdade, quando se fazia esta cerimônia, era uma cerimônia que envolvia o quê? Envolvia aquelas carpideiras, aquele pessoal que chorava, só que eles faziam luto até o final da tarde. Quando começava a anoitecer, eles acabavam com isso e começava uma festa. E essa festa é para justamente comemorar a partida do cidadão ali, ou da pessoa que faleceu. Só que está dizendo, não comemore, porque isso aqui não é uma morte, é uma punição. Olha no 6, ó. E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados. E não os prantearão, nem se farão por eles incisões, que era proibido pela lei de Moisés. A incisão, os cortes, isso aqui eram rituais de paganismo, de religiões pagãs, ó. Nem por eles se raparão os cabelos, que também era proibido em Israel. Então, na verdade, está dizendo o seguinte: eles têm uma cultura que não é minha, de prantearem o dia todo, de anoitecer, fazer banquete, de fazer marcas no corpo e cortar os cabelos. Só que é o seguinte: isso não vai acontecer, porque as mortes que eu executarei no meio desse povo serão tantas que não tem como fazer pranto e festa e incisão por todos eles, até porque a maioria vai sofrer justamente a mesma sanção desses que estão aí morrendo, e nada se lhes dará por dó para consolá-los por causa de morte, nem lhes darão a beber do copo de consolação, como eu falei, daquele banquete fúnebre que acontecia após as 18 horas. Anoitecia, eles faziam aquele banquete, davam a comida, davam bebida, todos bebiam, todos comiam. E então, na verdade, falou assim: não vai ter isso, não vai ter. Ele diz assim, pela consolação, pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém. Tipo assim, vai ser uma grande destruição, uma grande carnificina, e não haverá tempo de fazer esse banquete. Ó. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles e comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante os vossos olhos e em vossos dias a voz de gozo e a voz de alegria, que é de festividade, a voz de esposo e a voz de esposo, que é da festa, cerimônia de casamento. Lembrando que o principal esposo e a principal esposa eram justamente o quê? O povo de Deus e o próprio Senhor. Só que ele está falando, acabou essa época de alegria. Ó. E será que, quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal?
E qual é a nossa iniquidade, qual é o nosso pecado? Que pecamos contra o Senhor, nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. E vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. Então veja bem, está dizendo claramente, não tem para onde fugir. Eles não ouviram, automaticamente não tem como livrar esse juízo. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, quer dizer, volta do cativeiro, e de todas as terras para onde os tinha lançado. Porque eu os farei voltar à sua terra, que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor. Pescadores são aqueles que vão recolher o povo, né? Os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte e sobre todo o outeiro, e até nas fendas das rochas, porque essa questão da fenda das rochas, geralmente a pessoa se escondia nas fendas das rochas, né? Então está dizendo que vai mandar um grupo de pescadores, um grupo de caçadores. Eles vão trazer esse povo de Deus de volta à terra prometida. Isso aqui somente vai se cumprir mais à frente, né? Porque os juízos de Deus se desencadearam. Então, na verdade, os pescadores e os caçadores, eles vão trabalhar em dois sentidos. Pescadores e caçadores, no sentido de levar para o cativeiro, foram os impérios levantados. E pescadores e caçadores, no sentido positivo, são aqueles que vão trazer de volta, ou seja, na verdade são os pregadores da palavra de Deus em todas as épocas, em todas as eras, ó. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Quer dizer, eu sei de tudo, eu vi tudo e vou cumprir tudo. Não existe como sair debaixo do meu domínio. E primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Isso quer dizer que eles encheram a terra do Senhor, o território de Israel, de coisas totalmente abomináveis perante o Senhor. E isso, consequentemente, trazia uma situação negativa. Aí fala assim: ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações. Olha só o que ele está falando aqui. Desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Fará um homem para si deuses que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Sabe o que isso aqui quer dizer, do 19 para frente? É o milênio. Por que o milênio? Porque, na verdade, ele está dizendo que no final ele vai recolher o povo dele, espalhado pelas nações. Só que isso nunca aconteceu. O que nós tivemos foi um cativeiro em parcela, somente da tribo de Judá. Mas o cativeiro, pela visão de Daniel, e é uma visão ampla, ele não aconteceu somente nos 70 anos. Ele acontece nos 70 em um período prolongado até a volta de Cristo. Porque nós sabemos que, como eram 12 tribos, a tribo do principado, que é a tribo de Davi, aquela que ele prometeu fidelidade, ela tomou um corretivo e voltou. Embora tenham muitos espalhados pelo mundo, mas ela é identificada. Mas as outras tribos de Israel que não estão identificadas,
elas retornarão justamente no milênio. E aí é uma questão, espiritualmente falando, muito difícil, escatologicamente falando também é muito complicado para falar, mas por enquanto vamos ficar nisso aqui. Jeremias proibido de constituir família, porque o sofrimento do povo de Deus seria muito grande, uma vexação enorme, e para preservá-los, o Senhor disse que era melhor se abster de constituir uma família. Este foi Jeremias capítulo 16.